Olá, pessoal. Mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Alessandro Saad e o assunto da aula de hoje é progressão aritmética, conhecida como PA. Então, agora eu vou preparar aqui para a gente poder começar a aula, tá bem? Então, pessoal, todo conjunto de elementos numéricos ou não, colocados em uma determinada ordem, é chamado de sequência ou sucessão. Então, em uma sequência, o primeiro elemento é indicado por A1, então aqui, ó, o A1 seria o primeiro termo, o A2, que seria o segundo termo, depois A3, A4, A5, até chegar no AN, que seria o enésimo termo dessa minha sequência ou sucessão. Tá? Vamos ver um exemplo? Ó. A sequência a seguir representa o crescimento no número de funcionários ao longo de 7 anos, por causa de uma empresa, né? Então, ó, vamos dizer assim, no primeiro ano a empresa tinha, então, ó, um funcionário, então o primeiro termo, né? No segundo ano, a minha empresa passou a ter 4 funcionários. Quer dizer o quê? Então, o segundo termo, 4. Depois, ó, 7 funcionários no terceiro ano, 10 funcionários no quarto ano, 5 funcionários, ou seja, então o quinto termo dessa minha sequência é 13, 16, ou seja, no sexto ano foram 16 funcionários, no sétimo ano, 19 funcionários. Tá? Então, essa aqui é uma sequência, né? Ou seja, então aqui são os termos da minha sequência. Bom? Segundo exemplo, ó, a sequência dos anos de Copa do Mundo de futebol realizados no século XXI. Porque então, se fosse trazer desde 1930, ia ficar muito extensa essa sequência, tá? Ó, então, ó, aí nós temos, então, a primeira Copa já vem no século XXI, ó, nós temos em 2002. 2002, que o Brasil foi campeão nessa Copa. 2006. 2010, que foi na África do Sul. 2014, que foi a Copa do Mundo no Brasil. E 2018, que foi a Copa do Mundo na Rússia, tá? Então aqui nós temos, ó, só vou afinar um pouco, tá muito grosso essa figura da caneta, aqui, ó. Então aqui nós temos, ó, o A2, o A1, perdão, meu primeiro termo, 2002, segundo termo, 2006, terceiro termo, 2010, o quarto termo, 2014, e o quinto termo dessa progressão em 2018. Bem? Exemplo 3. Ó, a sequência que representa o número de bactérias a cada hora em um indivíduo que foi infectado durante 8 horas. No caso dessa representação, é uma bactéria que ela dobra ela dobra a sua população a cada hora. Então vamos imaginar o seguinte: na primeira hora a gente tinha uma bactéria, era uma bactéria que tinha ali na primeira hora. Na segunda hora, depois de uma hora, ela dobrou o número, né? Se reproduziu, ficou em 2. Ela vai dobrando, ó, ficou 4. Depois na quarta hora, 8. Depois 16. Depois 32 bactérias, isso já na sexta hora. Na sétima hora, 7 horas depois, ó, 64 bactérias. Depois 128. Né? Então aqui foram 8 horas, né? A pessoa, claro, se ela não tomou um antibiótico, nesse meio do caminho, ela tá aumentando, dobrando, né, o número de bactérias, né? Então aqui nós temos, ó, nosso primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto termo, o 16 é o quinto termo, o sexto termo, o sétimo termo e até o oitavo. Então, o A8, né, que seria o oitavo termo. Aí, né,
Se a gente tivesse lá muitos termos, eu poderia colocar um AN aqui, tá? Mas aqui, como eu falei que eram 8 horas, né? Então, a gente já colocou do A1 até o A8, tá bem? E agora sim, nós vamos ver aí o que é a progressão aritmética. Vou dar um exemplo, tá? Um exemplo aqui com a dona Joana lá no supermercado. Então, ao fazer compras no supermercado, dona Joana notou que as latas de milho em promoção estavam empilhadas, formando uma espécie de torre, como está aqui no desenho, ó. Ela percebeu, olhando essa torre, de cima para baixo, que as latas foram colocadas segundo o padrão. Que padrão é esse, ó? Olha, lá na primeira fila, então, de cima para baixo, ó. Eu vou chamar de primeira fila, então, de primeira fila, ó. Ela percebeu que tem 2 latas. Então, tem 2 latas. Na segunda fila, ó, tem 5 latas. Na terceira, 8 latas. O que será que nós poderíamos falar da quarta fila? Hein? Ó, nesse padrão daqui eu tenho 2, ó, depois tem 5, aumentou 3, né? Foi para 5, depois aumentou mais 3, foi para 8. Quer dizer que a quarta fileira eu poderia riscar, ó, que nós temos, ó, 11 latas, tá? E assim vai sucessivamente, né? Até chegar lá na base lá dessa torre. Bom, duas perguntas que nós não vamos responder agora, será na próxima, a gente responderá isso na próxima aula. Ó. Quantas latas de milho formavam a 15ª e última, no caso, fila, que seria a base, né, a qual está apoiada no chão, lá na base, né? Quantas latas de milho teriam nessa 15ª fila? Quantas latas formavam toda a torre? Ou seja, a soma de todas essas latas de milho que formavam toda a torre. Seria o somatório desses números, né? Então, isso também nós vamos responder nas próximas aulas, tá bem? Então, aqui, ó, observe a sequência do número de latas. Ó, a gente viu aqui, ó, 2, 5, 8, 11, e aí vai. Aí eu boto aqui reticência para, né, indicar que ela está crescendo, né? E está crescendo segundo esse padrão aqui. Então, não vai ser qualquer número que vai ali, né? Vai ser um número ali bem posto, vai ser um número que vai ser bem colocado ali. Ó, cada termo a partir do segundo é igual à soma do anterior com 3. Ou seja, ó, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 3, 11, 11 mais 3 certamente vai ser 14, mais 3, 17, e assim vai sucessivamente. A sequência acima construída é um exemplo de progressão aritmética, PA, né, que vamos estudar. Bom, vamos adiante então. Agora a definição. Ó. Então, PA é uma sequência numérica em que cada termo a partir do segundo, é obtido somando-se o termo anterior com uma constante chamada de razão da PA. E essa razão, ó, é indicada pela letra R. Bom, exemplos. Ó, então, a sequência 3, 7, 11, 15, 19, ó, ela é uma PA. Por quê? Ó, de razão 4 ainda. Se eu faço aqui, ó, 3 mais 4, 7. 7 mais 4, 11. 11 mais 4, 15. Mais 4, 19. Então, ela é uma PA e a razão dela é 4. A letra B, ó. Notem aqui, ó, que também é uma PA, um pouquinho diferente da primeira, mas também é uma PA. Ó, 15, 10, 5, 0. Ou seja, e a razão dessa aqui é uma razão negativa, porque ela está diminuindo, ó. Ela diminui 5, ó. 15 menos 5, 10. 10 menos 5, 5. 5 menos 5, 0. 0 menos 5, menos 5. Menos 5 menos 5, menos 10. Então, ela está diminuindo, né? Está diminuindo. E há uma razão de menos 5, ou seja, ela está diminuindo menos 5 unidades a cada
novo elemento. Entenderam? E por último aqui, ó, a sequência, né? 4, 4, 4, 4, né? Também é uma PA. É uma PA de razão 0. Por quê? 4 mais 0, 4 mais 0, 4 mais 0. Ela não cresce nem diminui, tá bom? Então, assim, ó, observação. Você pode notar que a razão da PA pode ser obtida, ó, se eu calcular a diferença entre um termo e o seu antecessor, a partir do segundo, né? Porque o primeiro não tem antecessora. Ó, 7 menos 3 dá 4. 11 menos 7 dá 4. 15 menos 11 dá 4. 19 menos 15 dá 4. E aqui, ó, 10 menos 15 é menos 5. 5 menos 10, menos 5. 0 menos 5, é menos 5. E assim sucessivamente. E aqui no último exemplo, ó, 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. 4 menos 4, 0. Ou seja, se eu pegar qualquer o próximo menos o anterior, nesse caso aqui a razão vai dar 0. Então aqui, ó, a razão, tá? É feita, ou seja, aqui, ó, é sempre o próximo menos o anterior. Tá? Então, A2 menos A1, que é igual a 3 menos A2, que é igual a 4 menos A3, que é igual a N, ou seja, o enésimo menos o AN menos 1, ou seja, o anterior, ou seria o último, e menos o penúltimo, né? Bem? Ó. E por último, aqui, para nossa última explanação, ó, a gente vai falar da classificação, que uma PA pode ser crescente, quando essa razão for maior do que zero. A gente tem uma PA aqui, um exemplo, 2, 4, 6, 8, dos números pares, vamos dizer assim. A razão dessa PA vai ser 2, 2, que é um número positivo, maior que zero, então ela é crescente. Ela pode ser decrescente também. Ó, 12, 8, 4, 0, já está diminuindo, né? E qual é a razão dela? Menos 4. Menos 4, é um número negativo. Então, quando a razão é negativa, né? É uma PA decrescente. E por último, eu posso ter uma PA constante. Onde é que eu vou ter a PA constante? Ó, 5, 5, 5, né? Ou seja, são todos iguais os termos. Quando eu faço o próximo menos o anterior, eu vou ter como razão 0, tá? E aí é uma PA constante. Bom, pessoal, então era isso, tá? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima aula.